podcast da LNEC Lisbon Conference 2025. Olá, eu sou a Daniela Azevedo e estamos então a gravar aquele que é o último episódio, o que fecha este nosso podcast da conferência LNEC Lisbon Conference, subordinada ao tema Towards a Sustainable Built Environment, Challenges and Innovation. A conferência vai realizar-se no Centro de Congressos do LNEC nos dias 8 e 9 de outubro. Esta série de podcasts surgiu com o propósito de dar a conhecer os principais temas, protagonistas e objetivos da conferência deste ano, promovida pelo LNEC, e neste episódio temos a honra de contar com a presença do arquiteto Benjamin Pereira, que é presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP, é licenciado em Arquitetura e Urbanismo pela Escola Superior Galécia e engenheiro técnico civil pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto. Frequenta o doutoramento em Arquitetura na Universidade do Minho. Com vasta experiência autárquica, foi presidente da Câmara Municipal de Esposende entre 2013 e 2024, depois de ter exercido funções como vice-presidente da autarquia. Integrou diversos órgãos e associações, destacando-se pela participação em conselhos municipais, intermunicipais e europeus nas áreas da educação, segurança, energia e gestão de recursos hídricos. Senhor arquiteto, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada pela sua presença no LNEC e no nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Pois bem, já sabemos que a LNEC Lisbon Conference vai debater os grandes desafios da construção para os próximos anos e, portanto, com esta experiência que se divide entre a engenharia, a arquitetura e também, lá está, com a vida autárquica, que grandes desafios são esses que, do seu ponto de vista, se colocam na atualidade ao setor da construção? Muito bem, antes de mais, agradecer o convite que foi feito e é com todo o prazer que aqui estou. Bem, o setor da construção é um setor importantíssimo no nosso país, eu diria que é o grande dinamizador da economia, e os desafios estão presentes e desafios muito importantes. Desde logo debate-se com um desafio, que é aquele que é reconhecido, enfim, por todas as entidades e é sentido no dia-a-dia, que tem a ver com a escassez de mão de obra. É preciso executantes para que a construção apareça e há de facto um problema estrutural de mão de obra no país, que tem origens diversas, desde logo o ser um trabalho difícil, de grande desgaste físico, com até, enfim, alguma sinistralidade face a outras áreas um pouco elevada, e que, uma vez que não tem havido uma cultura e do ponto de vista formativo para direcionar os nossos jovens para essa área, associada a um processo de imigração e de saída dos técnicos mais qualificados do país, criou de facto um problema grave de mão de obra. Portanto, há uma escassez evidente de mão de obra. Está a ser colmatada com um processo de imigração, portanto, de pessoas que vêm de outros países para cá tentar, no fundo, enfim, cobrir esse déficit, mas claramente uma mão de obra não qualificada e que não traz, enfim, faço o trabalho que é possível, mas claramente é um problema grave de falta de formação e de qualidade que não traz nada de bom para o futuro, e é um problema presente e futuro que deve ser combatido. Claro que há soluções, tem de haver soluções, e passa desde logo por corrigir estes problemas que vieram do passado, mas também por uma alteração do paradigma da construção e de introdução de novas tecnologias que devem, de uma certa forma, retirar da construção in situ, ou seja, no ambiente de obra, para uma pré-fabricação e para um transporte daquilo que for possível produzir em ambiente industrial para o ambiente de obra, diminuindo os tempos de execução da obra, por exemplo, e do impacto que isso tem sobre as populações, e nomeadamente as que estão próximas do ambiente de obra, mas também criando as condições para ser atrativo do ponto de vista industrial, com as condições que é possível gerar, de conforto e de segurança para os trabalhadores, para captar os jovens para essa dinâmica. Portanto, essa componente da mão de obra é fundamental, mas, por exemplo, a própria conjuntura, do ponto de vista nacional e internacional, e eu diria até neste caso mais internacional, de alguma instabilidade, também aponta para problemas que podem surgir do ponto de vista do custo dos materiais, da origem desses mesmos materiais. Portanto, é aqui uma problemática também associada que é muito importante. E que não podemos controlar. Podemos claramente tentar antecipar alguns cenários, preparar-nos para essa escassez eventual ou para o aumento de preços que pode impactar diretamente no custo final do nosso produto,
mas sim, mas é um problema complexo e que deve ser acompanhado. Por outro lado, regressando a casa, regressando àquilo que são os nossos problemas internos, a problemática do licenciamento está sempre subjacente a tudo isto. Há muitos problemas do ponto de vista do licenciamento e este é um grande obstáculo à construção, acredite. Sim. Não é normal que se pretenda fazer uma determinada obra e que só no processo de licenciamento se passem 2, 3, 4 anos. Isto não é normal em parte alguma do mundo, não pode acontecer assim, até porque o desfazamento entre aquilo que é o momento da tomada de decisão para o investimento até o momento em que ele se materializa, ou melhor, sim, que ele se materializa, mas passando pela fase de licenciamento, pela fase de concursos, se forem públicos, até a construção, até a entrega ao cliente final, estamos a falar de um tempo exagerado. E isso não pode acontecer. Tem que haver uma intervenção permanente, e tem havido. Curiosamente, tem havido um grande esforço em termos nacionais por alterações subsequentes à legislação, sempre na perspectiva da agilização e da desburocratização do processo. A verdade é que não temos conseguido atingir esse desidrato até agora. Eu diria que estes 3 são os aspectos mais importantes. Porque lá está, uma legislação apertada não tem de ser sinónimo de uma carga burocrática excessiva, não é? Ou não deveria Claro ser. que não. Repare, o país padece de um problema estrutural, que é o seguinte: legisla para tudo e por tudo e por nada, numa perspectiva de transparência da decisão. E é isso que, no caso do urbanismo em concreto e da gestão urbanística dos municípios, obsta a que as decisões sejam mais céleres, porque há uma desconfiança permanente sobre a tomada de decisão. Há sempre a ideia de que se uma determinada decisão é tomada é porque há algum interesse associado sombrio. Exato, Enquanto, ali por detrás. Exatamente, e enquanto não se afastar essa ideia, enquanto não se der, o país exige naturalmente a transparência, e é assim que devem ser a tomada de decisões públicas, na esfera pública deve ser assim. Mas por outro lado é preciso aceitar que isso traz consigo, nessa decisão, uma carga burocrática associada tremenda. Pois, claro. E portanto temos que saber lidar com isto, ou simplificamos os procedimentos, responsabilizamos os decisores e retiramos carga burocrática e administrativa aos processos e permitimos a tomada de decisão mais célere, ou então vamos andar sempre nisto, porque já foram feitas uma série de alterações à legislação subsequentes, e sempre com o mesmo desidrato, como eu dizia, mas nunca conseguimos chegar a essa celeridade. Isto é verdade do ponto de vista logo desde o planeamento, desde os vários planos, sejam eles planos de diretores municipais, os planos de urbanização, de pormenor, o que seja, até agora a novidade, diria eu, das unidades de execução, que acabam por trazer uma facilidade, uma agilização dos processos, mas mesmo assim ainda estamos nesta fase, portanto, na fase prévia da localização, daquilo que é possível construir, e depois ainda tem em cima todo o processo de licenciamento ou de comunicação prévia. São processos complexos. Deve haver aqui uma grande luta, diria eu, e uma grande atenção do Estado relativamente a estas matérias, numa perspectiva de agilização e simplificação dos processos, mas que, na minha perspectiva, muito clara, só se resolve quando se estabelecer uma verdadeira relação de confiança e a responsabilização dos decisores. Exatamente, exato. E essa desconfiança, o Sr. Arquiteto tem noção de que possa estar a aumentar com esta deslocalização da mão de obra do local para uma linha de montagem em fábrica? Ou não? Não é um fator que esteja a influenciar? Não. Esta questão da desconfiança, enfim, desta questão da necessidade da transparência. Da desconfiança. Sim, repara, eu estou a dizer isto, o cidadão exige ser esclarecido e merece, e é assim que deve ser. Não me parece que tenha uma relação uma coisa com a outra. A questão da construção propriamente dita é uma coisa, o licenciamento é um processo prévio que existe e, portanto, é na componente do licenciamento que existe esse problema, não no processo da construção. Quando muito, num processo de contratação, se formos a cumprir o CCP e se estivermos a falar da esfera pública. Aí sim, também há uma fase subsequente. É mais uma camada que com muita litigância, diga-se de passagem, com processos também que carecem de verificação do Tribunal de Contas. Portanto, a carga burocrática, e agora estou a falar daquilo que é feito na esfera pública, municípios, imagino, por exemplo, o Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana que presido, que não pode fugir a este controle e tem que manter sempre, enfim, cumprir aquilo que a lei exige. Claro que isto é tremendo e, como digo, a população em geral, o povo português, não consegue entender muitas vezes porque demora tanto tempo do início ao fim, mas no fim do dia estamos apenas a satisfazer aquela que é uma imposição do próprio povo. Porque são eles que nos exigem a transparência e, portanto, nós não podemos ultrapassar fases e momentos de controle que estão previstos na legislação. Saltar essa fase. E como é que o IRUS tem adaptado nestes últimos anos para dar resposta a estes desafios?
aliar sustentabilidade, tecnologia, construção a custos acessíveis, tantos fatores? O IRU é uma casa que, na minha perspectiva, merece todo o respeito e eu até acho que nem tem sido bem tratado, muito honestamente, nos últimos tempos, face à pressão a que tem sido sujeito, mas que é uma casa, eu diria, estrutural do nosso país, do ponto de vista daquilo que é a implementação das políticas de habitação. E a habitação é um tema hoje. Durante alguns anos esteve um bocadinho afastado do debate público, hoje é claramente um tema. O IRU tem tentado lutar contra muitos fatores. O IRU é o resultado da fusão de 3 instituições, do IGAP, na altura, do INH e também da Direção-Geral dos Monumentos e Edifícios Nacionais. Uma fusão que, na minha perspectiva, resultou mal porque descapitalizou do ponto de vista humano, dos recursos humanos, a própria instituição e diminuiu a sua capacidade de resposta. Em simultâneo, também ficamos com um problema tecnológico para resolver, com muita coisa que é preciso adaptar aos novos tempos, às novas tecnologias. A nossa capacidade de resposta, aquilo que nós temos tentado fazer, porque o IRU tem várias áreas de ação, tem o seu próprio património e tenta atuar sobre nessas componentes da sustentabilidade, naturalmente que sim, e também da componente ambiental, da componente energética. Isso hoje está muito subjacente a todas as tomadas de decisão. Cada vez que lançamos um projeto, temos a preocupação da componente ambiental, temos a preocupação da componente da eficiência energética dos edifícios. Exato. É para isso que trabalhamos, de acordo com a regulamentação nacional, internacional e europeia. Mas o IRU tem muito mais com que lidar, e tem que lidar com os programas de apoio à habitação, e tem que lidar com um PRR, que foi o grande, peço desculpa pela expressão, o elefante na sala, que nos colocaram com os mesmos recursos humanos, com a mesma capacitação, ter que lidar com um processo que nesta altura são só, e com poucos números, para não confundir os nossos ouvintes, 147 mil fogos que temos que construir e reconstruir e colocar no mercado de habitação, e estou a falar de arrendamento, das várias situações do arrendamento existente em Portugal, e de investimentos que nesta altura se aproximam de 9,2 mil milhões de euros, que não tem paralelo no passado em investimentos em habitação. E com prazos em cima disso tudo. Pois, prazos, os do PRR terminam em junho do ano que vem, de 26, e depois todo o espaço, um tempo mais alargado para a execução da restante até ao final de 2030, mas claramente com um volume de construção, e entramos aqui novamente na componente da construção, considerável. Se dividirmos isto por anos, estamos a falar de dezenas de milhares de fogos que têm a ser feitos todos os anos, na esfera pública, e estou a falar essencialmente do Estado, do IRU propriamente dito, e dos municípios que o farão também em interligação com o IRU, que controlará estes processos e disponibilizará as verbas e gerirá as verbas que têm que ser disponibilizadas, fora aquilo que é a intervenção do setor privado e que o atual governo tem tentado trazer, e muitíssimo bem na minha perspectiva, para encontrar as soluções que são. Os problemas são de uma dimensão muito grande e não chega à atuação na esfera pública, do ponto de vista prático, da construção, para resolver o problema. É claramente preciso trazer o setor privado para aumentar a oferta para os cidadãos. Exatamente. E como é que se poderá aliar a tecnologia à sustentabilidade para resolver os problemas que nos afetam a nós, cidadãos, em particular? Não, repare, do ponto de vista da construção, eu não tenho dúvida nenhuma que aquilo que eu falava há pouco, da alteração tecnológica dos processos construtivos, desde logo eu acho que é possível fundir as duas situações. Sim. Eu acho que essa componente tecnológica, trazer essa componente tecnológica vai ajudar muito. Ajuda no processo inicial. Repare, nós temos, como dizer, todo um processo construtivo que carece de uma alteração, de uma industrialização do processo, e depois temos toda a vida útil do edifício também, que essa componente tecnológica pode também ajudar. A título de exemplo, a domótica, a introdução da domótica pode ajudar em imensas situações, pode inclusive na poupança de energia. Claro. Os robôs que estão dentro de casa. Claro, os próprios materiais, repare, se escolhermos os materiais adequados, e estou a falar de tecnologias, poderemos diminuir muito os custos de manutenção ao longo da vida útil de um edifício. O próprio vidro, que pode ter capacidades que aumentem a qualidade energética do edifício. A componente do conforto, que também é importante dentro do próprio edifício, que falamos muitas vezes como se isso não fosse importante, mas cada vez que nós estamos a colocar, proteção aos edifícios, a melhorar a sua eficiência energética, estamos a melhorar também a situação de conforto. Não é só na perspectiva da poupança da energia, é também da melhoria do conforto habitacional. Da nossa qualidade de vida. Da nossa qualidade de vida e do habitar. Claro que isto está tudo interligado também com outras matérias e com aquilo que é
exatamente esse conceito de habitar. O que é que hoje o cidadão reclama, o que é que hoje a família reclama como o seu nível aceitável de conforto para viver. E nós sabemos que nas várias sociedades existentes no mundo esse conceito muda radicalmente. Podemos satisfazer-nos com uma construção, enfim, até em terra, e poder viver numa casa assim, num ambiente completamente natural, ou podemos querer uma casa tecnológica e às vezes com meia dúzia de metros quadrados para residir e para ter o essencial para ter uma vida num ambiente mais urbano ou numa grande metrópole internacional. Portanto, o conceito de habitar muda radicalmente conforme o local onde estamos e conforme aquilo que fazemos na vida também. E como é que perspectiva que venham a ser essas cidades, essas casas do futuro? Será que nos vamos mais voltar para a natureza? Pelo contrário, há uma tendência mais para adotar essas novas tecnologias? Como é que vê este futuro das... Nós teríamos sempre situações experimentais e diferenciadas, quer num sentido, quer no outro. Sim. Serem ambientes mais naturais, ou então de ambientes mais tecnológicos e das grandes cidades. E se calhar mais extremadas também, não é? Sim. Acontece que eu, por acaso, acho que o modelo futuro vai ser exatamente híbrido. Ou seja, eu acho que as cidades, e já está a acontecer um pouco, os urbanistas têm tido um papel fundamental em tudo isto, de humanizarem a cidade, mas também de introduzirem os elementos naturais que ela precisa. Porque, como eu dizia, se tivermos um módulo habitacional que será necessariamente cada vez mais restrito em termos de áreas, nós precisamos ter qualidade do espaço público. E a qualidade do espaço público não é só a qualidade urbana, é também a qualidade dos espaços naturais, dos jardins, dos parques, etc. Que nos circundam. Portanto, a cidade que eu acho que é a cidade adequada para a vivência é aquela que consegue conciliar exatamente esses conceitos e cada vez ter mais espaço verde. Isto nem é novidade nenhuma, nem deveria ser uma novidade sequer. Mais espaço verde, mais qualidade do espaço público, para que as pessoas possam habitar, mas encontrarem fora do seu espaço habitacional os espaços de lazer, de recreio e já agora o seu espaço de trabalho também, porque um dos grandes problemas tem a ver com a mobilidade, exatamente com a mobilidade que as pessoas têm que ter trabalhando muito longe do local onde residem, etc. Aqui acho que cada vez mais o urbanismo desenvolve-se numa nova perspectiva de conseguirmos ter a menor necessidade de mobilidade possível. Entre o trabalho, entre o lazer, entre o residir. E é importante que atendamos uma coisa, e os portugueses têm um bocado esse problema que não acontece noutros países, até de outra dimensão. A deslocação para viver noutras partes, próximo do local onde se trabalha, é perfeitamente natural e deve ser procurada. Claro que para isso é preciso que haja a oferta de habitação. É preciso que exista a tal habitação acessível ou que o cidadão tenha a capacidade económica para conseguir adquirir ou arrendar aos preços que estão no mercado. É uma problemática complexa, mas eu acho que a tomada de consciência da gestão municipal, dos autarcas em concreto, em relação a estas necessidades das populações, está a conduzir para boas soluções de habitação e para uma maior qualidade de vida dos cidadãos que vivem nas cidades. É aí que entram as tais cidades dos 15 minutos, as tais desejáveis? Nem a propósito, porque é exatamente esse o modelo que eu defendo. Não interessa se são 15, são 20, mas qualquer coisa que se aproxime de uma coisa razoável e que não implique a perda de vida. Um cidadão perde numa cidade, como por exemplo a cidade de Lisboa, face aos grandes constrangimentos. Andemos há anos dentro de um carro a olhar para o escape do carro da frente. Ou não, agora já são mais elétricos, mas sim, é verdade. Foi um grande incremento tecnológico na qualidade de vida das pessoas, não há dúvida nenhuma, do ponto de vista da eliminação da poluição, isso não há dúvida. Mas pronto, menos passando vida a olhar para a chapa de matrícula do carro da frente. Exatamente. Aquilo que eu acho é que esse tempo pode e deve ser aproveitado de outra maneira. Claro que o conceito do teletrabalho, e estamos a falar essencialmente destes movimentos pendulares entre o trabalho e a residência. Eu acho que como eu dizia, o teletrabalho, por exemplo, foi uma novidade, veio muito acelerado por via da pandemia, da Covid-19, que obrigou a esse isolamento, e tem claramente um espaço, pelo menos para retirar as pessoas da cidade nos momentos de maior fluxo, e entradas e saídas na cidade, e portanto poder conciliar dias de trabalho presencial com dias de trabalho remoto foi uma boa solução. É um pouco esta situação, quer dizer, se olharmos para as cidades, de facto, o poder estar, e isso aumenta a qualidade de vida claramente, próximo do local de trabalho, do local onde, enfim, de lazer que podemos ter e da habitação, isso será o ideal. Ou seja, não criar condições para uma promoção exagerada da mobilidade pendular.
Pois, sim, E senhor. fazer exatamente ao contrário, tentar pôr os serviços próximos. Claro que isto é uma equação muitas vezes impossível, porque dependendo do emprego que tiver, da profissão, Claro. pode não o ter próximo de casa, mas a tendência para se aproximar do local de trabalho e de um novo urbanismo para as cidades, eu penso que é claramente uma tendência futura, e as cidades do futuro, para responder à sua questão, na minha perspectiva, serão sempre situações mistas, em que teremos uma convivência mais de espaços naturais com os espaços urbanizados, mas tudo muito mais próximo e tudo numa perspectiva de aumento da qualidade de vida dos cidadãos. E não resisto a perguntar, Senhor Arquiteto, como é que seria a sua casa ideal no futuro? Com o privilégio de estar no Norte, a frequentar a Universidade do Minho, Olha, sítios tão bonitos, eu sou... inseridos numa paisagem privilegiada. Como é que é a casa ideal nessa zona? Olha, então é assim, eu talvez tenha aqui uma novidade nacional para anunciar, porque precisamente a minha casa, e peço desculpa por estar a personalizar a situação, Fui eu que perguntei, olha essa. é a única construção em terra, em taipa, numa técnica construtiva que não é nada típica do norte de Portugal, e a única existente no norte de Portugal. E eu habito numa casa em terra, portanto, do ponto de vista da sustentabilidade, penso que é difícil ultrapassar uma construção com estas características. E posso lhe dizer que ao fim de 8 anos que resido nessa habitação, estou extremamente satisfeito. Acho que é uma abordagem completamente diferente. Mas lá está, regressando a uma das suas perguntas anteriores, a conciliação do conforto e da componente tecnológica com aquilo que é um processo construtivo que é menos invasivo e mais sustentável é perfeitamente possível. E o exemplo está exatamente ali naquela casa. Ou seja, eu tenho todos os confortos de uma vida moderna, com acesso a tudo como devem imaginar, do ponto de vista tecnológico, tudo aquilo que é usual ter-se numa habitação com um mínimo de qualidade, mas ao mesmo tempo consigo ter um conceito de construção claramente sustentável e integrável na paisagem e que no fim do dia, se fosse desmontado, não afetaria o ambiente de forma significativa. Portanto, a minha resposta é essa, é viver num local mais rural, com acesso a boas vias de comunicação, mas que do ponto de vista da adoção do processo construtivo, e a ideia foi um pouco transformá-la num exemplo para que haja uma consciencialização para a importância da sustentabilidade na construção, e, enfim, do meu ponto de vista, consegui atingir o objetivo, pelo menos eu estou muito satisfeito com o resultado final. Sim, senhor. E resistente aos invernos mais rigorosos, por lá. Essa, a minha tese de doutoramento é exatamente sobre isso, e sobre um caso concreto da construção daquela casa e da construção em taipa no litoral norte de Portugal, que é o exemplar único, mas precisamente para poder provar os benefícios do ponto de vista da qualidade, imagino, da acústica, da componente térmica do edifício, da própria qualidade do ar interior. Há vários aspectos, inclusive ligados também a uma abordagem passiva do ponto de vista daquilo que é a construção, de medidas passivas que permitem aumentar, do ponto de vista da eficiência energética, aumentar muito a eficiência energética, e estou a falar do sombreamento, da utilização, de árvores de folha caduca que permitem a entrada do sol no inverno, mas que no verão sombreiam a própria casa. Enfim, há aqui uma abordagem ecológica a todo este processo que o tornou interessante do meu ponto de vista, mas é na perspectiva de ser um exemplo também para os demais e poder, se calhar, trazer os jovens arquitetos também para esta abordagem. Exatamente. E quem sabe mais mão de obra mais jovem, né, em toda esta área. Se for mais tecnológica, talvez se torne mais Sim, atrativa. do ponto de vista das redes e das infraestruturas interiores, sim. Do ponto de vista dos métodos construtivos, é uma curiosidade, porque eu só consegui encontrar profissionais para fazer taipa no Alentejo, em Serpa, que vieram fazer uma casa ao norte, precisamente porque não há esse conhecimento, e é importante que esse conhecimento não se perca. Isso é que é mesmo muito importante. Também aí, sim, naquilo que são as nossas tradições, as técnicas construtivas antigas, não perdermos também de vista, apesar da evolução tecnológica que é ultra necessária, não perdermos também aquilo que foi adquirido, o conhecimento adquirido ao longo de séculos e séculos, ou milénios, se quisermos, como é o caso da taipa, e que podem ser soluções habitacionais contemporâneas. Portanto, eu acho que também é preciso encontrar sempre este equilíbrio, como se fosse uma espécie do artesanato da construção. Exatamente, o nosso património cultural da construção. Exatamente. Finalmente, o que podemos esperar da vossa participação na LNEC Lisbon Conference? Que contributos nos vão deixar para o futuro da construção? Pois, como eu dizia, o IRU é uma casa com muito conhecimento, apesar de termos sido muito descapitalizados do ponto de vista dos recursos humanos, como eu dizia, mas o IRU tem hoje um papel fundamental.
enfim, na ação no país, essencialmente na componente da habitação, e é exatamente aí que eu penso que poderemos deixar contributos interessantes do ponto de vista da interpretação daquilo que é a legislação em vigor, das oportunidades que existem, daquilo que são os objetivos do Instituto e do próprio Governo através do Instituto, e no fundo deixar também uma mensagem de esperança final, que eu penso que é isso que importa também deixar aos portugueses no seu todo, e nestas iniciativas que são extremamente relevantes, de que é possível resolver o problema da carência habitacional em Portugal. Só não é possível resolvê-lo de um dia para o outro, ou de um ano para o outro. É preciso perceber que um problema estrutural como aquele que foi criado não tem uma solução imediata. Terá uma solução ao fim de alguns anos, e eu arrisco mesmo dizer, talvez numa década nós consigamos estabilizar aquilo que é o processo construtivo em Portugal. E, portanto, o nosso contributo para o LNEC, uma casa que eu conheço muito bem e que me dá um enorme prazer a revisitar. Não o deixava ir embora sem partilhar essa ligação afetiva há de ser esse. Não, a ligação afetiva é fácil de explicar, eu não queria, por favor, enfim, pessoalizar muito este podcast. Ora, então. Mas tenho uma circunstância muito, muito feliz da minha vida, e emocionei-me verdadeiramente ao entrar nesta casa, pelo simples facto de, quando era miúdo e estudava na escola secundária de Esposende, e um professor meu da área de construção civil, já à data, eu era um jovem, muito miúdo, e fez uma visita aqui ao LNEC e trouxe-me a mim e aos meus colegas de turma cá, e a partir desse dia eu percebi para mim que tinha que estar na área de engenharia, apesar da minha vida ter passado por outros setores, como a Força Aérea, onde fui militar durante algum tempo, mas logo regressei àquilo que o meu coração pedia, e que era a área de engenharia civil, onde me formei primeiro, como foi dito, no Instituto Superior de Engenharia de Porto, e depois posteriormente em arquitetura. Mas sim, o meu coração ficou sempre agarrado a esta casa, porque vi coisas aqui que me fascinaram enquanto jovem, e fica quase aqui uma lição para um Estado português que tem que captar pessoas para determinadas profissões, e hoje nós sabemos quais são, nomeadamente as engenharias também, e a engenharia civil também em concreto, mas a área da saúde, a área da educação, etc., e pegar os jovens e levá-los à realidade, àquilo que se faz de melhor no nosso país, e na altura, e hoje, o que melhor se faz no nosso país em termos de engenharia está no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, pode, de facto, captar, numa fase em que nós precisamos de estabilizar o nosso pensamento em relação ao nosso futuro, somos crianças, jovens, e temos que decidir o que é que vamos ser no futuro, pode ser a pedra de toque para trazer pessoas para profissões importantes para o futuro do nosso país. No meu caso resultou, e cá estou, e claro que nunca imaginaria na minha vida, a essa altura, poder um dia ser presidente do Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, mas a vida surpreende-nos muitas vezes pela positiva, e este foi um caso. E oxalá que o LNEC lhe continue a dar muitos motivos para nos vir visitar e para recordar todos esses bons momentos. Espero que assim seja futuramente. Esta colaboração há de ser para durar, com toda a certeza. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua disponibilidade e simpatia, e efetivamente é assim, com o arquiteto Benjamin Pereira, que fechamos esta nossa série de podcasts da LNEC Lisbon Conference. A todos os que nos ouvem, convido-vos então a acompanhar, neste caso, os episódios que ficaram para trás, se nos estão a ouvir agora, aprofundando então os temas e os desafios que vão marcar esta edição. Subscrevam o podcast nas plataformas habituais e fiquem atentos a futuras edições aqui do LNEC. Engenharia no presente para um futuro sustentável.